Olá, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu sou Rita Rosa e eu ensino mulheres 50 a mais a libertarem seu potencial máximo, conquistando independência e sucesso em todas as áreas da vida. O conteúdo de hoje que eu trouxe para vocês, ele vem através de um questionamento que as pessoas têm feito para mim. Tem me perguntado o que é a numerologia pitagórica sistêmica. Então hoje eu vou te mostrar o que é numerologia pitagórica sistêmica e como ela deve ser trabalhada. Vamos lá? Vamos lá, para você entender exatamente o que é a numerologia pitagórica sistêmica, eu não vou falar agora da numerologia em si, tá? Eu vou voltar um pouquinho para você entender todo o processo. Então, nós vamos lá, ó, olhando o que é o nosso corpo, o que é essa massa, né? Isso que a gente traz. Então, o nosso corpo, ele é energia. Tudo na gente é energia. Então, nós temos energia que vem de fora, energia que vem de dentro. Nossa família teria que ser assim, feliz, com muita energia para dar e esbanjar, e energias positivas, ó, coloridas, né? Porém, nosso corpo, além do que a gente absorve energia do meio ambiente, das outras pessoas, a gente também emana energia. Então, vocês sabem que é muito engraçado isso. Às vezes você chega num lugar, você sai derrubada, né? Você fala, nossa senhora, eu estou cansada, eu estou exausta. Aquele ambiente estava muito carregado. Por quê? Porque do mesmo modo que a pessoa alegre, a pessoa que está de bem com ela mesma, ela emana uma energia legal, a pessoa negativa, aquela pessoa que, como eu digo, só reclama, ou seja, ela clama 2 vezes por aquele problema e não sai daquilo e também não faz nada para melhorar, não acha forças muitas vezes, essa pessoa, ela é aquela carga negativa. E quando você está no ambiente, aquele ambiente vem para você também, aquela pessoa atrás. Eu falo muito isso, né? Porque o invejoso, ele não sabe que ele é invejoso. Aquela mulher invejosa, aquela mulher que vive, sabe, naquele campo negativo, ela não sabe que ela tem inveja. Ela acha que você é mais privilegiada que ela. Aquela inveja da sua família ou do seu trabalho é uma coisa que é de dentro dela, que nem ela sabe. E é aquilo, aquele olhar, né, da pessoa que tem inveja, a gente fala que é o seca-pimenteira, né? Ela entra na sua casa, seca todas as pimentas que você tem lá, todas as plantas, os cactos, seca tudo. Por quê? Porque essa pessoa, ela tem dentro dela essa energia e ela precisa transmutar isso, só que ela não sabe como. Então, a gente tem que pensar muito nisso. O que que acontece? A gente vive frequentemente em ambiente de trabalho, em ambiente familiar, em ambientes que a gente nem conhece, onde a gente está predisposto a absorver essas energias que tem lá fora. Então, existe um monte de coisa que todo mundo fala, põe um esparadrapo no umbigo, põe não sei o quê, usa a fita vermelha. Tem várias coisas que a gente pode fazer, sim, mas isso nós vamos ver mais para frente, tá? E aí, o que que acontece? O nosso corpo, aí vocês estão vendo, ó, aqui os chakras, né? Nós temos os nossos chakras, eles têm que estar bem liberados, coisa que nunca estão, por isso que a gente não tem o conhecimento de liberar os chakras, de equilibrar os chakras, a gente vive muito doente, porque ele vai acometendo algumas áreas da vida. E aqui a energia sexual, a energia quando você está com alguém. É muito importante a gente pensar para quem que a gente vai dar nosso momento, nosso tempo, porque naquele momento que você está tendo uma conexão sexual, uma conexão física com alguém, você abre seus chakras, que são esses aqui, tá? E acaba sendo que você vai receber toda a energia dessa pessoa e ela vai receber a sua. E vocês geralmente estão de frente, vocês se abraçam. E nesse abraço os chakras se integram e aquela energia fica muito mais forte. Então a gente tem que trabalhar para não captar energias negativas e para manter a nossa energia sempre equilibrada. Por quê? Para você entender como é que funciona. Nós temos os 7 corpos sutis no nosso corpo. Rita, é verdade. Nós temos 7 corpos sutis, de dentro para fora, tá? Então, o primeiro é o corpo físico. São os chakras, a matéria, a carne, os órgãos, os músculos, a pele, tudo que tá aqui, ó, que a gente pode pegar, que a gente pode sentir. Esse é o nosso corpo físico. Mas, vocês viram aqui, ó, voltando aqui, como que tem toda essa energia em volta. Os outros corpos são todos aqui, ó, e eles precisam ser cuidados. O segundo corpo, que é a primeira camada depois do nosso corpo físico, é o nosso corpo etérico.
Ele é o nosso arquivo interior, né? Nosso HD, onde estão os nossos traumas das vidas passadas, nossos karmas, nossas dores. Então, você vê como é bem pertinho, né, do nosso físico. E ali, o que que acontece? O corpo etéreo, ele tem registrado tudo o que você passou, tudo o que eu passei. E ali fica guardado, as nossas dores estão ali. E aí, no terceiro corpo, que é o corpo emocional, nós temos os nossos sentimentos, as nossas sensações. Ó, é o primeiro, o segundo, o terceiro. É aqui, ó. Esse aqui, ó. Que o primeiro é o físico, o segundo e o terceiro. É ele que vai mandar a mensagem para o nosso corpo. E aí, ele vai gerar doenças. Por quê? Aqui é o nosso emocional, que vai mandar uma mensagem para o corpo físico e vai passar aqui pelas nossas crenças, pelas nossas dores, pelos nossos karmas, aqueles traumas que nós tivemos da vida, e aqui gera uma doença. Aí nós temos aqui o quarto corpo, que é o mental inferior, é o nosso consciente, a nossa intuição. É aquele que sabe que você, sabe aquele que você sabe que você não está bem, você sabe que você não pode hoje sair, porque você não tá legal, ou então você tem aquela intenção, não vou em lugar tal, porque eu não tô bem, porque eu não quero, porque algo me disse que não vai ser legal. É o consciente, é aquilo que você faz programado, você sabe o que está fazendo. Mas, no outro corpo, que é o mental superior, está o nosso subconsciente. E o pior, sabe o que é o nosso subconsciente? É o nosso julgador. Sabe como ele funciona? É mais ou menos assim. Lá no fundo, ele sabe dessa camada aqui dos nossos traumas, dos nossos karmas, as dores, as frustrações. E aí, o que acontece? Ele sabe o que a gente tem, que eu falo, que são as crenças, né? Muita gente já ouviu falar crenças limitantes. Aquilo que mandaram para a gente acredita até hoje. Para você ter uma ideia, falando em consciente e subconsciente, né? E dos corpos, nossa mente, desde criança, né? A gente vê que a criança é bom porque o HD tá zero, né? Não gravou nada, tá maravilha. Mas nosso cérebro, o cérebro da criança, é uma esponja. E aí o que acontece? Até os 7 anos, tudo que você fala para essa criança, ela acredita que é verdade. Aquilo fica gravado aqui, ó, no corpo etéreo, como uma verdade. Então é a tal da crença, que ela pode ser real ou limitante. O que seria uma crença limitante? Sabe aquele adulto que toda vez que vai sair precisa pegar uma blusinha? Ah, não, eu preciso levar porque senão se esfriar eu vou ficar doente. Porque, sabe? E é incrível, porque se ele sai sem a blusinha e esfria, ele fica doente. O que é isso? A mãe dele, a avó, todo mundo, quando ele era criança, dizia: não sai sem blusa que você vai ficar doente, não sai sem blusa que você vai ficar doente. Ele cresceu acreditando naquilo, é uma crença limitante, porque na verdade não é a pauta da blusa, mas na cabeça dele e ele adoece. Outra crença limitante que a gente não deve falar para a criança é a palavra não. Porque se você for ver, as frases que nós educamos nossas crianças são sempre: não faça isso, não pegue aquilo, não vá ali, não fique aqui, tudo tem um não. Então, nosso cérebro, ele é acostumado a registrar esse não como uma verdade. Então, nunca esse cérebro trabalha a favor do sim. Você é capaz, você pode. Então, o não fica muito claro. Então, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. E nós, mulheres 50 a mais, eu 60 a mais, a gente sabe que tem muita coisa desse não na nossa cabeça. A gente tem muito não posso, o não vou conseguir, porque não é lá só de quando a gente é criança, não. Eu estou dando exemplo de criança, porque quando a gente é criança, a gente pode trabalhar nossos filhos, nossos netos, agora vem os netos, para terem, sabe, ensinar nossos filhos, não trabalha, não, falei o não de novo, vamos trabalhar no sim, você é capaz, agora você não consegue isso, mas você é capaz, tenta mais um pouco, agora não é bom mexer aqui, porque vai acontecer, a criança hoje é muito dos porquês, ela quer saber a razão de tudo, então quando você explica que ela agora, naquele momento, não pode fazer aquilo, mas ela é capaz de fazer em outro, porque ela vai crescer, porque vai ficar mais velha, é diferente de você, não, e as pessoas são, né, sem paciência, gritam não, e aí criam seres humanos inseguros. Então, voltando lá, né, nos nossos nãos, nos nossos você não pode, você não é capaz, vamos pensar também em relacionamentos abusivos. Aquele relacionamento
onde você nunca é valorizada. O parceiro não te valoriza, tudo que você faz, sabe, não vale a pena. Aí você fala, eu vou estudar tal coisa. Imagina, você tá velha, vai estudar para quê? Isso você não aprende mais, a gente aprende quando é criança. Sabe esses nãos que a gente foi acreditando que a gente não podia, que a gente não era capaz, que a gente não tinha idade para fazer? Tudo isso está lá no nosso subconsciente. E ele é o julgador. E o que acontece? Quando você vai fazer aquilo que você acha que você não pode, porque te falaram que não, ele começa a te julgar. Mas vai fazer isso para quê? Sabe aquela voz do diabinho? É a voz do diabinho do seu subconsciente, daquelas crenças, daquelas pessoas que falaram que você não podia ou que você não devia. E aí fica assim, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ontem eu postei um stories, até eu guardei, porque eu quero fazer dele um feed no meu Instagram, que é importante para mostrar para vocês, de uma senhora de 70 e poucos anos falando que estava sozinha, que tinha ficado viúva e que conheceu o parceiro dela no, acho que é Tinder, num aplicativo, né? Ela não fez propaganda do aplicativo em si. E ela contando como foi o processo e como ela é feliz e que ele a convidou para ir num motel e que ela se sentiu super lisonjeada porque ela ia num lugar que ela nunca tinha ido e que as filhas dela iam sempre. Sabe? Ela mostrando a maturidade, a maravilha de se permitir. Por quê? Porque ela teve o apoio da família. Você vê, as filhas chegaram lá, fizeram, mãe, vai lá, vai encontrar um parceiro para que ficar sozinha. E aí ela foi, ela está realizada. É muito bacana você ver isso, você ver esse vídeo. Tá? Eu vou postar no meu feed para você depois ir lá no meu Instagram e ver esse vídeo. E aí tem um cachorrinho aqui, barulhentinho, ó, mas tudo bem, ele está amolando o gato e eu não tenho onde enfiar esse cachorro. Mas vamos continuar. Aí falando aqui no nosso mental, no nosso subconsciente, o julgador está lá sempre te julgando. E voltando nos corpos sutis, nós temos aqui o sexto corpo, que é a razão. É esse que eu estava falando da causa e do efeito. Você vai fazer e você tem um resultado. Você usa a razão e a razão te tem no subconsciente julgando. Então, aqui é o sexto, que é o casual, onde tem a causa e o efeito. Você faz, você tem o retorno do que você fez e muitas vezes seguido pelo seu julgamento, pelo seu mental superior. E o último corpo é o astral. É o cordão que nos mantém ligados na fonte de energia, que é esse aqui, ó. Esse corpo sutil é aquele que todo mundo fala, que a gente vê nos filmes, quem gosta assim, que é o que está nos ligando ao universo, né? A fonte de energia aqui, esta fonte de energia aqui, esta fonte de energia, todo esse universo cheio de energia. É aí que este corpo, ele está ligado. Aí o que acontece, ó, voltando aqui, se há um bloqueio por aqui. Um desses corpos não funciona. Um desses corpos está registrado errado. Aí o que acontece? Quando a nossa energia está bloqueada, ó aqui, tudo escuro, a gente começa a ter o quê? Falta de autoestima, ansiedade, depressão, isolamento social, insegurança e pânico. Sabe que uma coisa que eu tenho ouvido muito das poderosas, das mulheres 50 a mais, que elas estão com depressão, que elas estão com ansiedade e que não saem de casa. É tudo, você vê, é uma bola de neve, porque se você está em depressão, você não quer ver ninguém. E o que é a depressão? A depressão acontece quando você vive lá no passado, quando você não consegue virar a página. Existem ciclos na nossa vida, né? E eu mostro muito isso no estudo numerológico. Os ciclos da nossa vida mostram aquela virada de página. Tem o ciclo do casamento, depois tem o ciclo que os filhos saem de casa, tem o ciclo que os netos vêm, e são vários ciclos. O ciclo profissional, a aposentadoria, o retomar o trabalho, mesmo aposentada, tem vários, o se reinventar profissionalmente. E aí, quando você fica focada no passado, o que acontece? Você entra na depressão profunda e aí você vai para o isolamento social. Se sente insegura e muitas pessoas desenvolvem síndrome do pânico. E a ansiedade é quando você vive muito no futuro. E aí você quer saber o que vai acontecer, você está preocupada com o que vem pela frente e não vive hoje. Então, esse corpo desequilibrado traz doenças. Lembra que aqui eu falei, ó,
o nosso emocional, nossos sentimentos, nossas sensações, ela manda mensagem para o corpo físico que gera doença? Exatamente. Ela vai mandar a mensagem que você está pensando, e se, né? Até vou indicar um filme assim rápido aqui, que é o Cartas para a Julieta, onde ela fala muito da palavra e se. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse ido lá? E não existe esse se. É hoje, é o aqui e agora. Então, em vez de você pensar o que você deveria ter feito, repense o que você pode fazer hoje para sair dessa zona de autoestima, falta de autoestima, ansiedade, depressão. E o que acontece também, ó? Lembra aqui, ó, eu volto sempre, tá? Para vocês verem, ó, família harmoniosa, todo mundo com energia em alta. Aí vem, erra, sem energia. O que acontece no nosso lar, na nossa casa, nos nossos relacionamentos? Brigas. Brigas, desentendimentos, aí começa esse inferno que as crianças vão mais e mais crescerem problemáticas, nossos filhos vão ter problemas. E eu sei que é muito difícil você sair de uma situação dessa. Eu sei porque eu já estive aí. E é muito ruim você ver seus filhos sofrerem porque você e seu companheiro ou sua companheira não acertam o passo, não conseguem ter um diálogo. Por quê? Porque vocês estão trabalhando ali, ó, na ansiedade, na depressão. Vocês estão trabalhando aqui no desequilíbrio do seu energético, da sua energia, nos seus corpos estão todos embaralhados. Então, você acaba trazendo isso para a família. E isso, nossos filhos crescem como? Crescem sem autoestima, sem rumo, sem destino e sem acreditar que o amor pode dar certo, que um relacionamento pode dar bem, certo? E é aqui que entra a numerologia pitagórica sistêmica. Como que nós trabalhamos isso? Aqui existe a roda da vida. O que é a roda da vida? Cada área dessa representa uma área da sua vida. Na numerologia pitagórica, como é que eu trabalho? O número 1 representa a disciplina, a liderança, a positividade, a ambição e a persistência. Já no 2 é o feminino, é a feminilidade, a autoestima, o autocuidado, o seu emocional, a sua paciência. No 3 é o seu poder de comunicação, é o seu otimismo, a criatividade, a alegria, seu talento. No 4, a gente trabalha os 5 sentidos, a liberdade, o poder da escolha, como você trabalha seus vícios, seu lado negativo. No 6º, o relacionamento familiar. Sim, todos os relacionamentos que envolvem você e seus familiares. Você se dá bem com aquela irmã, com aquele irmão, a briga na família. O que está desequilibrado lá? Vamos descobrir? No 8, pulei o 7 aqui, né? No 7 é o conhecimento, a espiritualidade. No 8, o poder e a liderança. Você é capaz de liderar uma equipe? Você tem poder sobre as pessoas, sobre seu trabalho? Você é uma pessoa que sabe usar o que você tem de bom a seu favor? No 9, a gente trabalha a empatia, o amor universal. Como é que você vê o próximo? Como é que você ajuda de um modo geral? Você faz alguma ação voluntária? Você faz alguma coisa filantrópica que você ajuda as pessoas, os bichos, né, os idosos? Como é que você trabalha isso na sua vida? E o 11, que é o carisma e a sua presença no trabalho, nas relações, sua presença falando em público. Como é que essas áreas estão? Cada área representa um momento da sua vida, uma área da sua vida. E elas têm que estar equilibradas. E a gente consegue equilibrar todas as áreas como? Trabalhando cada uma passo a passo. E aí, quando você tem essas áreas equilibradas, você consegue sair disso, para essa harmonia. Você tem os chakras equilibrados, toda a energia vital em você está equilibrada, você consegue trabalhar cada passo aqui nos corpos sutis, liberar todas as suas energias e sair disso para ser uma mulher de poder, uma mulher feliz. Poderosa não é ser linda, maravilhosa e com dinheiro. Poderosa é acreditar em si mesma, é ter aquela energia positiva, é saber curar cada ponto do seu chakra, curar
cada área da sua vida. Você consegue equilibrar tudo isso aqui sendo a mulher poderosa que você nasceu para ser. Essa, então, é a numerologia pitagórica sistêmica. É com ela que eu ensino mulheres 50 a mais a libertarem seu potencial máximo e conquistarem independência e sucesso em todas as áreas da vida, em todas essas áreas da sua vida. Obrigada por hoje e até o próximo vídeo.